Você se lembra do PNDH3? O Plano Nacional de Direitos Humanos, na sua terceira edição, mascara inúmeras reformas que atacam o direito à vida, a liberdade religiosa e de expressão, a preservação da família, a nossa Constituição. Nós parlamentares, os juristas, as igrejas e a sociedade civil reagimos contra essa afronta clara. Protestos e manifestações foram feitos. Políticos, líderes religiosos e muitos setores da sociedade mostraram seu repúdio ao PNDH3. Em alguns pontos, o governo recuou, mas as metas ali estabelecidas continuam sendo cumpridas. A guerra continua, mas a luta mudou de nome. Reforma do Código Penal. A influência do PNDH3, o perigo mascarado. O Código Penal atual foi pensado para a sociedade de 1940, para a sociedade dos pais dos nossos avós, talvez. E é hora de pensar no Código Penal para os nossos filhos. É isso que queremos para os nossos filhos? Apesar do compromisso selado de que não iria implementar as propostas iniciais do PNDH3, o governo apoia esta mais nova investida para mascarar as profundas e nocivas mudanças que afetam os valores morais e éticos e que pretende impor à sociedade brasileira. A reforma do Código Penal. O Senado Federal formou uma comissão especial de juristas com o objetivo de propor anteprojeto da reforma do Código Penal brasileiro, segundo o entendimento de que estaria defasado e que deveria incluir novos crimes que assolam a sociedade. Uma comissão de juristas criada pelo Senado prepara a mais abrangente reforma do Código Penal brasileiro. A atual lei que define os crimes e as penas do Brasil é de 1940 e é considerada ultrapassada para a realidade atual do país. O relatório final foi elaborado em 7 meses e apenas 24 reuniões. Nenhuma audiência pública sequer foi convocada. Deputado, qual a importância da reforma do Código Penal? Que a reforma penal é necessária, não há dúvidas. O nosso Código Penal está defasado. Hoje, existem novas modalidades de crimes que não estão previstos. Crime cibernético, sequestro relâmpago, enriquecimento ilícito, colarinho branco, terrorismo, lavagem de dinheiro, milícia, bullying, maus tratos de animais, racha em vias públicas, oferecer bebidas para menores, entre tantos outros crimes. Mas, deputado, o que tem mascarado na reforma do Código Penal? O governo e outros movimentos sociais de minorias encontraram na reforma do Código Penal a oportunidade de cumprir as metas do PNDH3, já anteriormente repudiadas. Claro que existem justificativas para essa maneira de abordar a revisão do Código Penal, mas é muito intrigante e estranho que essas matérias polêmicas estejam todas contidas na terceira edição do Plano Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3. Artigo 128. O aborto deixaria de ser crime em vários casos. Dentre eles, se a gestante apresentar um laudo psicológico ou médico de que não está pronta e não quer ser mãe. O senhor poderia destacar o tema que o senhor considera de maior controvérsia na sua comissão? Eu acho que vai ser muito difícil a discussão no parlamento sobre o aborto. É isso. Sobre a possibilidade do aumento do aborto legal, do feto anencefálico. E mais, outras deformações graves e irreversíveis que prejudicam a saúde mental e física da gestante também seriam casos de aborto legal. Quando a mãe não possa ter condições, a gestante, de criar aquele filho condignamente. Até a 12ª semana de gestação, sim, desde que devidamente atestado por médicos e psicólogos. Trata-se de um assassinato legal consentido e patrocinado pelo dinheiro público. A minha carreira, eu espero que ela seja utilizada como um instrumento de evangelização também, porque se o jovem se conscientiza hoje que abortar é tão fácil quanto tomar um copo d'água,
e ele não assume a responsabilidade dos seus atos, a nossa sociedade se extingue em muito pouco tempo. Sou contra descriminalizar o aborto no Brasil e as políticas públicas que fazem a apologia a este crime. O deputado Harold enviou 2 requerimentos ao ministro da Saúde cobrando explicações sobre as pesquisas para políticas de apoio ao aborto. Em sua resposta, o ministro foi vago e não explicou bem a real intenção desses investimentos. Artigo 122. Hoje considerada homicídio, a eutanásia seria legal com autorização de um juiz. Organizações tentam incluir aborto e eutanásia na reforma do Código Penal brasileiro. O presidente desta comissão, Gilson Dipp, que é ministro do STJ, já adiantou que incluiu na proposta uma ampliação do aborto legal e a eutanásia. O anteprojeto inclui ainda a eutanásia, que poderá ser praticada com o consentimento de parentes, seguido da liberação de um juiz. Sou a favor da vida. Se a eutanásia for aprovada, temo que as maiores vítimas sejam os idosos e os pobres desta nação. A quem isso interessa? Um amigo meu, especialista na matéria, disse uma frase que é chocante, mas que de certa forma reflete isso. Dizia ele: ninguém tem direito à eternidade. Artigos 186 a 189. Deixará de ser crime ter relação sexual com meninos e meninas a partir de 12 anos. O primeiro exemplo e mais contundente: estupro de vulneráveis. Estupro de vulneráveis foi votado em 2005 na Casa, restabelecendo que o estupro de menores, então, incluiu tudo em estupro de vulneráveis, que incluiu idosos e deficientes, e estabeleceu que ficaria os mesmos 14 anos. O que propõe este código? Quer dizer, de uma forma sutil, de uma forma até sórdida, eu diria, porque não tem outro termo para dizer. Ele propõe que o estupro de vulneráveis para menores comece aos 12 anos. É para liberar a pedofilia, é para, naturalmente, liberar a prostituição infantil. Liberar? Sim, se o estupro de vulneráveis passa a ser crime a partir de 12 anos de idade, acima de 12 anos de idade, nós temos uma criança, uma mulher ou um homem, não importa. E aí ele pode ser prostituído como outros são. Artigo 189. Deixará de ser crime manter casas de prostituição. Mais uma proposta causa polêmica na elaboração do novo Código Penal brasileiro. O projeto legaliza as casas de prostituição no país. A legislação ignora a existência delas e nem reconhece a atividade que exercem. Mas isso não impede que estejam em vários lugares. Por isso, uma proposta que legaliza os prostíbulos deve ser incluída no novo Código Penal. Como consequência, teremos a regulamentação da profissão de prostitutas e prostitutos, como já podemos comprovar no site do Ministério do Trabalho. Artigo 212, parágrafo 2º. O usuário poderá plantar, cultivar, guardar e transportar drogas para consumo próprio. Se depender dos juristas que planejam modernizar as leis brasileiras, a posse de drogas para uso próprio não será mais crime. A proposta é deixar de ser crime comprar, guardar ou plantar drogas em quantidade para consumo pessoal. Segundo a comissão, o objetivo é tirar o uso de drogas da esfera penal. Na visão dos juristas, este é um assunto de saúde pública. Juízes e promotores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal divulgaram uma carta em protesto contra a descriminalização do uso de drogas. É como se o Estado dissesse: nós não conseguimos controlar o consumo de drogas, portanto vamos descriminalizar. E colocou essa questão como se fosse um comportamento socialmente aceitável o consumo de drogas, e não é. A partir do momento que se considera um comportamento socialmente aceitável, a tendência é uma explosão do consumo e, consequentemente, da violência. É a degradação de uma geração. Artigo 472. A homofobia agora é comparada ao crime de racismo. Desta forma, será proibido posicionar-se contra uma manifestação gay de qualquer natureza em local público. E se condenado, o acusado não tem direito à fiança, nem à anistia. Além disso, como diz o artigo 77, a alegação de homofobia é agravante em todos os tipos de crime. A homofobia seria crime inafiançável e não poderia prescrever. A novidade é que o projeto pretende punir com cadeia a discriminação de homossexuais.
A proposta prevê de 2 a 5 anos de prisão para o empregador que discriminar um funcionário gay. A mesma pena vale para quem proibir que homossexuais troquem beijos e abraços em locais onde esse comportamento é permitido para heterossexuais. Os estabelecimentos comerciais que praticarem discriminação podem ser multados e ter a atividade suspensa por até 3 meses. Não podemos esquecer que as igrejas são locais públicos. Mas o projeto é imprestável do ponto de vista da técnica legislativa, porque ele é cheio de imprecisões. Você não pode ter uma lei, principalmente no campo penal, que busca punir, com conceitos imprecisos. Artigo 239. Segundo a nova proposta, não será considerado crime invadir uma propriedade pública se esse ato for articulado por pessoas movidas por propósitos sociais e reivindicatórios, desde que objetivos e meios sejam compatíveis e adequados à sua finalidade. O novo Código Penal ainda está sendo elaborado por uma comissão de juristas, mas já causa polêmica. Terrorismo, segundo a proposta do novo Código Penal, é causar terror na população. Obter recursos para manutenção de organizações ou grupos que atuem contra a ordem constitucional, depredar, saquear ou invadir qualquer bem público ou privado. Mas, de acordo com o parágrafo 7º do texto, não constitui terrorismo a conduta individual ou coletiva de pessoas movidas por propósitos sociais ou reivindicatórios, desde que os objetivos sejam compatíveis com sua finalidade. A proposta pode provocar insegurança jurídica e permitir interpretações extremas. A revogação total de leis muito importantes da área de biossegurança, que foi aprovada, é a Lei 11.105, de 2005, uma lei deste milênio que tramitou na casa, que foi debatida, discutida, fizeram audiências públicas, os representantes da nação, que são os deputados, aprovaram essa lei, foi ao Senado como casa revisora e foi sancionada, pois volta no Código para revogar todos aqueles aspectos que criminalizam a manipulação não autorizada, a comercialização, etc., de embriões humanos, inclusive deixando uma vacatio legis, falta de legislação nesta área, de uma lei nova. Destruir um ninho de passarinho é mais grave que manter uma criança presa sem motivo. É mais grave que uma autoridade manter uma criança em cárcere privado. Mas existem tantas contradições. É mais grave, por exemplo, alterar um produto cosmético do que cometer assédio sexual. Está lá no artigo 233 e nos artigos 184 desse mesmo documento, do código que tramita. Vou falar uma outra questão. Bater em um animal doméstico, por exemplo, dará uma pena de 4 anos de prisão. Porém, machucar uma pessoa é crime de lesão corporal. A pena é de apenas 6 meses. É muito intrigante que todas essas matérias polêmicas, que mexem profundamente com os valores da família tradicional, estejam emergindo novamente. Justo elas que estão todas contidas no PNTH-3. Lembre-se, essa proposta já foi apresentada ao Congresso Nacional e iniciou a sua tramitação como um projeto de lei, o 236/2012. Se aprovado no Legislativo, nós teremos então uma lei impositiva para que a sociedade cumpra, incluindo todas essas propostas polêmicas e absurdas que nós discutimos aqui. É isso que nós precisamos evitar que aconteça. Nosso prazo é curto. Vamos nos mobilizar através das redes sociais, pressionar os parlamentares, principalmente os do nosso estado. Por isso, leia, pesquise e acompanhe o andamento deste projeto na página do Congresso Nacional na internet. E também compartilhe através das redes sociais e sinta-se à vontade para compartilhar e copiar o conteúdo deste DVD para distribuir entre os seus amigos.
Você quer isso para a sua sociedade? Eu também não quero.